vamos começar o segundo bimestre com um assunto de literatura, que é a Semana de Arte Moderna. Aí nós temos aqui duas citações. Paranoia ou mistificação, de Monteiro Lobato. A língua sem arcaísmo, sem erudição, de Oswald de Andrade. O que será que essas frases, essas citações têm a ver com a Semana de Arte Moderna? Vamos descobrir? Convido a todos, a participar, a voltar no tempo, mais precisamente em 1922, e participar de um grande evento, que foi a Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui ao lado um panfleto da época. Observem a grafia: teatro com TH, vila com 2 L's, de acordo com a época. O que foi a Semana de Arte Moderna? Qual era o seu objetivo e características? Quem participou? Bem, vamos ver alguns fatos, algumas coisas que levaram a ter essa ideia de ter uma Semana de Arte Moderna. Em 1917, a pintora Anita Malfatti fez uma exposição com quadros expressionistas. Vamos ver um pouquinho desses quadros e ver o que foi que aconteceu? Então, gente, depois de assistir ao vídeo, com os quadros de Anita Malfatti, da exposição dela, então o que será que aconteceu? Um senhor, um escritor famoso chamado Monteiro Lobato, ao visitar toda essa exposição, ficou tão espantado com a forma, essa nova ideia de arte, que para ele foi uma coisa meio louca. Então ele escreveu na folha no jornal de São Paulo, a seguinte frase, o artigo, e nela tinha essa frase destacada: paranoia ou mistificação? Então essa crítica que ele fez, causou um grande efeito. Então o que acontece? Em defesa de Anita e da arte moderna, juntaram-se em um grupo quem? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de Cavalcante, Guilherme de Almeida e Menotti Delpitia. Certo? O que mais pode ter acontecido? Então, vamos ver também aqui mais alguns exemplos e entender um pouco dessa obra. Então, nós temos aqui algumas obras dela, duas obras destacadas. A Boba, certo? Que é uma das obras mais importantes da pintora e apresenta elementos cubistas. Olha aí, a influência da vanguarda, dos movimentos de vanguarda. Então, nós temos cubista, que é a desconstrução da imagem, futurismo, certo? E essa parte das cores destacadas, muitas cores. Nós temos também esse outro quadro, O Homem Amarelo, certo? Quando a pintora o fez, ela destacou essa frase assim, explicando mais ou menos, que essa pessoa que pousou era um pobre imigrante italiano e que entrou para pousar. E ele tinha uma expressão tão desesperada, ela observou, certo? Então, talvez ele estivesse passando uma grande dificuldade, Certo, gente? Então, por essas obras, um aspecto dessas obras totalmente diferente daquela tradicional, naquela forma tradicional parnasiana, então cheio de detalhes, de beleza, o rigor da estética. Então, Monteiro Lobato, ao se deparar com essas obras, achou algo louco, Então, escreveu esse artigo.
Então, o que foi a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 1922? Foi uma manifestação artístico-cultural que apresentou dança, com apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições e palestras. Ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Grande Teatro Municipal de São Paulo. Qual era o seu objetivo? O objetivo era justamente o quê? Renovar um ambiente artístico-cultural, mostrar a arte brasileira, uma arte que queria mostrar o quê? O cotidiano, como era essa parte nacionalista, através de quê? De esculturas. Como eu estava dizendo, gente, essa renovação, essa forma de apresentar essa arte brasileira através de escultura, arquitetura, música e literatura. Isso trouxe o que? Novos conceitos artísticos. Quais são as características da Semana de Arte Moderna? Uma linguagem coloquial e vulgar, ou seja, aquela aproximação da oralidade, do falar popular. Certo, gente? Um abandono do formalismo nas composições, um rompimento com esse tradicionalismo acadêmico, que a gente observa tanto no parnasianismo, Uma crítica a essa estética parnasiana, identidade nacional com as temáticas da realidade brasileira, do cotidiano brasileiro, certo? A liberdade de expressão, inspiração em nas vanguardas europeias e experiências estéticas. Vamos agora observar os participantes desse grande evento, que patrocinaram, que idealizaram esse evento. Nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Pitia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, representando a música, Tácito de Almeida e Di Cavalcante, nosso grande pintor. Como estava o cenário da época? Como estava esse cenário? Com o crescimento do capitalismo, o consumo, a consolidação da República Velha, certo? Aquela República Café com Leite, certo? Dos grandes produtores de café, E o crescimento da elite paulista. Comemorava-se também o primeiro centenário da independência brasileira, justamente 1822, 1922, primeiro centenário. Tudo isso, despertou esse lado patriota nacionalista. E a Semana de Arte Moderna, como foi que a sociedade viu essa Semana de Arte Moderna? Ela chocou parte da sociedade, trouxe um novo olhar sobre a arte, expressou uma ruptura com o passado, uma renovação dessa linguagem, justamente buscando essa linguagem mais popular, uma experimentação, uma liberdade de criação. E como foi a Semana de 22? O primeiro dia, a abertura, aquela grande expectativa do público, certo? Então ele lotou, o Teatro Municipal lotou, com pinturas, exposição de pinturas e esculturas por todo o saguão, E como o evento, no primeiro momento, assim, chocou o público, minha gente. E ainda ficou o quê? O público ficou com repúdio, de tão chocado que ficaram em relação às obras, certo? Aquela coisa tão inovadora, de vanguarda. Sim, e o evento contou também com a conferência do escritor Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte, seguida de apresentações musicais, exposições artísticas. Então, esse foi o primeiro dia. Como eu estava dizendo, o primeiro dia o público ficou já chocado, certo? E tinha um certo repúdio pelas obras. Então, como será que foi o segundo dia? No segundo dia, que foi o dia 15 de fevereiro, houve o quê? Apresentações, apresentação musical com Guiomar Novaes,
e também uma palestra de Menotti Delpitia sobre a arte estética. E ela apresentou os escritores dos novos tempos, que foram recebidos pelo público, gente, com aplausos e vaias. Neste dia, o evento terminou com gritaria, quando Ronald de Carvalho declamou o poema Os Sapos, de quem mais? De Manuel Bandeira. O público fez coro para atrapalhar essa apresentação. O poema fazia crítica ao parnasianismo e as suas regras para fazer poemas. Então vamos ver agora o famoso poema, né? Um momentinho. Então vamos ver aqui, né? Algumas estrofes, certo? Do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi. Não foi? Foi. Não foi? Foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Foi? Não foi. O terceiro dia, com o público reduzido depois de tanta polêmica, foi o mais tranquilo. À noite, houve a apresentação musical do carioca, o maestro Villa-Lobos, com a participação de muitos outros músicos e uma mistura, né, de instrumentos. Embora mais calmos, gente, o público não poupou o Villa-Lobos, pelo simples fato de quando ele entrou no palco, um pé estava, né, o maestro todo numa forma assim, né, bem na beca, como diz a história, né, bem assim arrumado, bem apresentável. Então o que aconteceu? Quando ele entrou, um pé estava calçado e o outro com o chinelo. Qual foi a reação do público, minha gente? Vaias e vaias. No entanto, o que aconteceu? Depois se descobriu que, na verdade, não passava de uma afronta, como o público imaginou, uma falta de respeito. O que significou? Ele tinha simplesmente um calo inflamado. Por isso que ele foi de chinelo. Vamos agora à conclusão. Esta época, né, a Semana de Arte Moderna, infelizmente, ela não foi reconhecida, né? A sua importância não foi reconhecida na época. Como toda coisa que é inovadora. Então, né, essa Semana de Arte Moderna, como eu estava dizendo, ela não teve a sua importância reconhecida na época. Como, né, qualquer coisa inovadora, né, que choque os padrões atuais, certo? Então, o público teve uma reação muito conservadora, né? Os artistas, minha gente, foram, assim, criticados pela mídia. Esses subversores da arte. Espírito cretino. Débeis. Futurismo endiabrado. Então, gente, várias críticas foram feitas aos artistas. A herança da Semana de Arte Moderna pode ser observada em movimentos posteriores, né, como o tropicalismo, geração da lira paulista e a bossa nova, e também outros movimentos que surgiram, como, por exemplo, nós temos aqui o movimento Pau-Brasil, certo? E outros mais, que vocês vão fazer um estudo mais detalhado. Temos aqui também uma atividade para ser apresentada em vídeo. Então, observem todos os detalhes dessa atividade. Ok, gente? Então, essa atividade, certo, gente? Observem bem, leiam todos os detalhes. Nossa referência. Espero que todos tenham gostado da aula, que tenham compreendido e não esqueçam, né, que a gente continua depois com outros assuntos e até breve, gente. Um abraço para todos.